Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Alguém vai manifestar aí? Boa noite, professor. Tudo jóia aí, o senhor? Bem, Luan, tudo bem. Temos aí na sala aí a Amanda, o Jordan, a Fábia, né? Fábia Lohane, Luan, o Sete Joy. Quem mais? Temos 6 participantes aí, ó. Tudo bem. Então, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, né? Eu estava olhando no nosso calendário, na próxima semana, na quinta-feira, teremos um feriado, né? Mais tranquilo. Hoje o que eu vou cobrar na terceira BA, como eu falei, vai ser aquela parte de direito civil. Eu já falei bem na aula passada, a gente abordou bem algumas particularidades, características de direito civil, como direito privado. Falei um pouquinho sobre direito empresarial, vou falar um pouquinho ainda sobre a parte introdutória de direito empresarial, um pouco de direito do trabalho. Se dentro dos 40 minutos aqui, que é esse prazo aqui do sistema, encerrar, eu vou abrir um outro link, um outra senha para a gente entrar novamente, tá? Passo para vocês rapidinho aqui no grupo, e vocês acessam novamente só para a gente concluir a parte do direito do trabalho, tá? Do direito do trabalho, e ver se a gente consegue falar um pouco sobre direito do consumidor, tá? Eu acho que eu não vou aprofundar em todo o ramo do direito, como eu falei, porque é muito extenso, né? É uma matéria muito extensa, é uma matéria que, aliás, são ramos do direito que a gente viu que nesse conjunto, né, de estudo do direito, para cada ramo de direito você tem legislações específicas, né? Então não dá para você abordar no geral. Mas na prova que eu vou cobrar ainda é alguma coisa relacionada ao direito privado, sim, e algumas questões, pode cair até alguma questão lá da primeira VA, da segunda VA, tá? Pode ser que caia alguma questão sobre direito privado, porque é a nossa disciplina, né? E eu vou cobrar questões com relação ao direito civil, é, direito empresarial, um pouco sobre direito empresarial, direito do trabalho, que a gente vai entrar na parte hoje, e direito consumidor. Portanto, venceu esses 40 minutos, vocês aguardem 2 minutinhos que eu vou liberar uma outra senha para vocês acessarem para a gente conseguir concluir, tá? Mas eu acredito que 40 minutos, mais uns 20 minutos, a gente consiga concluir. E eu vou postar também para vocês um material. Como a gente não vai ter aula na próxima quinta-feira, eu vou postar para vocês um material, pode ser no aula, até no liceu, tá? De alguns artigos, dentro da que a gente já viu, que eu fiz lá no slide tem os artigos, mas eu vou citar para vocês, estuda esse artigo, lê esse artigo aqui, lê esse, né? Direito civil, lê esse artigo aqui sobre personalidade, né? Sobre pessoa jurídica, né? De pessoa jurídica, direito privado, direito público. Então, eu vou citar para vocês um artigo, esse artigo para vocês lerem, tanto com relação ao direito empresarial, como direito do trabalho também, tá bom? Então, além do conteúdo que eu postei para vocês, que eu estou explicando, eu vou mandar para vocês no liceu, vai ser no liceu, tá? Estuda os artigos tais com relação à lei tal. Eu vou citar para vocês lerem e estudar os artigos. Nada muito extenso, bem tranquilo, tá? Até porque na nossa disciplina é mais uma visão geral para a gente entender muito bem, que eu acho que a gente deu para ajudar vocês a entender e diferenciar direito público e privado, tá bom? Para a terceira VA, pessoal, para compor a nota da nossa prova, a prova vai valer 70, para ajudar vocês, vai valer 70. Hoje, no máximo amanhã, eu já estou lançando a nota de vocês, tá bom? Já estou terminando ali, já vou lançar a nota para vocês, de hoje até amanhã. Para compor a nota da terceira VA, como que vai ser? É a mesma metodologia que eu tenho aplicado anteriormente. Então, nós teremos a prova valendo 70, ok? E aí nós teremos atividades. O que é atividade? Eu postei para vocês hoje, agora, lá no AVA, vocês podem consultar, tem um livro lá. É interessante esse livro, tá? Estou disponibilizando para vocês, tá? Um colega meu encaminhou, um livro novo, foi publicado em 2020, e é raríssimo, às vezes, a gente encontrar livros que é sobre o tema Instituições de Direito Público e Privado. Então, esse livro, o título dele é Instituições de Direito Público e Privado. Então, já disponibilizei para vocês. Um aconselho até que eu dou para vocês, baixe esse livro, está em PDF, são 399 páginas. Então, salva ele lá na máquina de vocês, tá? Depois vocês leem em casa, tá? Com tempo, é importante, né? Então, é uma visão geral dentro do que a gente viu, está lá nesse livro.
É um livro de instituição, o título é Instituição de Direito Público Privado. Qual que vai ser a atividade que eu coloquei para vocês lá? Só para explicando aqui, rapidamente. Vocês vão fazer um resumo manuscrito, tá bom? Lógico que não é do todo o livro, né? O livro é 390 páginas, não vou exigir isso. Eu vou deixar vocês fazerem até em 3, vocês combinam aí entre si, entre vocês, tá? Tanto alunos contábeis, como alunos também de administração, vocês combinam aí, né, no grupo de vocês, tá bom? Podem fazer de 3 alunos, tá bom? Até no máximo 4, tá? Eu coloquei 3 lá, mas até 4 eu vou admitir. A prazo de entrega é enviar para o e-mail, aquele e-mail do prof.vander.direito@gmail.com. Vocês vão enviar para mim, o prazo final é até dia 17 de junho, porque 17 de junho já entra o prazo da terceira VA, para vocês fazerem a terceira VA. Tá bom? O que é o trabalho? Vocês vão fazer um resumo, assim, resumo é uma coisa resumida mesmo, síntese, né? É a ideia central de um texto, né? Não é copiar todo o tópico, todo o tema, né? O que trata, o que o autor aborda sobre o tema. Então, essa pesquisa que vocês vão fazer, esses tópicos que eu coloquei para vocês lá, tá? Que eu elenquei, já enviei para vocês no AVA, tá certo? São 4 tópicos do livro. Esse está tudo nesse livro, tá? Está lá em PDF o livro para vocês. Então, vocês vão fazer um resumo. O primeiro tópico está lá, bem detalhado para vocês, não tem dúvida, mas eu vou explicar aqui de antemão. O primeiro tópico, vocês vão pesquisar lá, está lá um título lá, né, do livro, está lá, Direito e Norma Jurídica. Então, vocês vão ler o que o autor quis dizer sobre direito, está explicando para nós direito e norma jurídica, e fazer um resumo. Segundo tópico, ou segundo tema, questão histórica e ideologia da divisão do direito. Questão da história e ideologia da divisão do direito, né? Também está lá ramos do direito público, privado, então está dentro desse tópico aí. Ler também e fazer um resumo. Terceiro, formas de Estado e formas de governo. É toda a matéria, o conteúdo que a gente já estudou até na aula de hoje, tá? E por último, são 4 tópicos, ou seja, 4 títulos, tá? Que esse autor está abordando nesse livro. Nesse livro que vocês vão pesquisar, tá? Não é pesquisar, não é para vocês pesquisar na internet, outro livro, não. É esse livro mesmo que eu já postei para vocês lá e salvam ele para vocês, tá? Que é uma obra rara, tá? Foi publicada agora recente, em 2020, né? Esse ano. E aí, ó, então são 4 temas: direito e norma jurídica, questões da história e ideologia da divisão do direito, formas de Estado e forma de governo, Estado e política institucional. Então, como eu disse, podem fazer de 3 até 4. Você se organiza lá de 3 alunos até 4. Eu quero um trabalho manuscrito, fazer um resumo manuscrito. Aí você se organiza aí, né? Tira foto, salva em PDF e manda para mim, tá? Não quero digitar, não, porque o pessoal não vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, fica facinho, né? Eu não quero, não. É canetão mesmo. Então, você se organiza aí, tá? Podem fazer e encaminhar para mim até o dia 17. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida dentro do que eu já falei até agora? Alguma dúvida, não? Quantos parágrafos são mesmo? Quantas páginas? Não vou exigir página, não. Resumo a gente não vou exigir página. Como eu falei, o resumo é uma coisa bem assim simples, é a ideia de cada tópico desse aí, tá bom? Não vou exigir página, não. Aí fica a critério de vocês aí. Agora, você vai fazer um resumo para mim, como eu coloquei 4 tópicos, só de uma folha, né? Ainda mais que é manuscrito. Né? Esse aqui, no mínimo, vai dar de 2 folhas, né? 3 folhas. Por isso que eu deixei fazer em grupo, tá? Quem quiser fazer sozinho, fica à vontade, mas eu deixei fazer 3, 4, que dá para dividir, tem tempo suficiente para fazer tranquilo. Tá bom? Ok? Então, não vou exigir página, como é manuscrito, fica a critério de vocês aí, tá bom? Se for um resumo bem feito, às vezes em 2 páginas, você consegue fazer de caderno, né? 2, 3, no máximo 3, consegue fazer. Mas não vou exigir limite de página, não, tá bom? Nem de linhas, não. Fica, como eu falei, resumo, gente, não é copiar todo o texto, tá? Porque senão vai ficar extenso demais. Vocês vão fazer até calo no dedo, não é isso, não. Resumo é a ideia central. É a ideia central. O que é a ideia central? O que o autor quis dizer, as ideias principais com relação a cada tópico desse? É isso. Tá? Isso é um resumo. Ok? Pois bem. Então, olha só. Então,
Então, seguindo a nossa aula, nós vimos direito civil, né? Vimos direito empresarial na parte introdutória, né? E vimos dentro do direito empresarial, como eu falei, o que estuda o direito empresarial? Direito empresarial, então, é um ramo do direito privado que estuda a atividade econômica empresarial e não empresarial. Então, é toda atividade econômica? Sim, porque o próprio direito empresarial, ele trata o que é empresa, o que é pessoa jurídica, o que é atividade econômica, né? E nós vimos que a pessoa jurídica, ela nasce, está lá no artigo 45, né, se eu citei para vocês, a existência legal da pessoa jurídica, quanto que inicia? Vai cair na prova, hein? Quanto que inicia com a existência da pessoa jurídica? Vai, com registro do ato constitutivo dela. O ato constitutivo dela, o que é da empresa? É um contrato social, é um estatuto, né? Assim como a pessoa física. Como que a pessoa física passa a existir nesse mundo, né? No mundo jurídico, vamos dizer assim, a partir do momento que ela nasce com vida. Se ela nasceu com vida, ela é um sujeito de direitos e capaz também de contrair obrigações, deveres. A pessoa jurídica não é diferente, assim como a pessoa física tem o CPF, que é o cadastro de pessoa física, né? A pessoa jurídica, após registrar, né? O ato constitutivo dela, o contrato social, ela vai buscar o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? CNPJ. Mas o que dá a existência legal da pessoa jurídica não é nem CNPJ, como eu falei, é o contrato social registrado na junta comercial, é um contrato social de uma empresa que não é empresarial, no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Tá? Então, existe essa classificação. Então, a existência legal começa a partir do momento. Então, o que é a pessoa jurídica? Vamos entender o que é pessoa jurídica, então. Pessoa jurídica é o quê? É uma empresa, professor? Sim. A pessoa jurídica é uma entidade? Sim. Pessoa jurídica é uma instituição? Sim. Pessoa jurídica é uma organização? Beleza, sim. Mas o que mais que é pessoa jurídica? Podemos dizer que pessoa jurídica é uma organização, uma instituição, é uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado, né, como detentora de direitos e deveres. Como assim? Olha só, então se a gente entender que ela é uma entidade constituída, a partir do momento que eu falo que eu, pessoa física, para nascer a pessoa jurídica, é necessário o quê? A vontade, o interesse de pessoas físicas, de indivíduos. Eu, você, vamos constituir uma sociedade empresarial. Ou só eu quero explorar uma atividade econômica empresarial. Então, você é um empresário individual. Tanto é que no direito empresarial você tem lá os tipos de sociedade, né? Tem o empresário individual. Nós vimos lá na pessoa jurídica, né? Artigo, eu até passei para vocês pelo estudo, e porque vai cair na prova também, né? Que é o artigo que trata da pessoa jurídica, lá no Código Civil, artigo 40, 41, 42, né? Estou voltando ele aqui, ó. Olha lá, o artigo 40, pessoa jurídica, aí tem lá o 44, diz para nós quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, as associações, a sociedade, as fundações, as organizações religiosas, o partido político, cuidado na prova, eu falei, ó, vai cair. Partido político, embora tenha representando o poder público da sociedade, não é pessoa jurídica de direito público, é direito privado, porque é constituída por pessoas, né? Que vai construir, que vai criar da constituição de um partido político. E aí vem empresas individuais e responsabilidade limitada, tá vendo? Então, a empresa individual também é reconhecida pelo Estado como uma pessoa jurídica. Professor, mas é uma empresa? Gente, é uma empresa. Né? Então, o direito empresarial, eu falei para vocês, ler em casa, lembra que eu falei? Ler em casa o artigo 966 até o 971, né? Eu falei, faz uma leitura lá, para quando eu for abordar esse artigo, vocês vão entender melhor o que é a atividade econômica empresarial. Então, pessoa jurídica é isso, pessoa, uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como detentora de direitos. Lembra que eu falei para vocês? A pessoa jurídica, ela é autônoma, ela é independente, ela tem autonomia própria, diferente das pessoas, do indivíduo, do sócio, da sociedade, né? Se você é administrador, tem um escritório de consultoria, a sua pessoa jurídica constituída ali para prestar consultoria, para prestar serviço de consultoria, ela tem uma natureza jurídica própria, né? Ela é independente, ela pode ter direitos de propriedade, ela pode ter patrimônio, e ela pode contrair obrigações. A partir do momento que ela é constituída, ela já adquire a obrigação de pagar tributo. Né? E quem tem que pagar tributo é a pessoa jurídica. Ela é que é responsável tributária, ela é que tem que pagar tributo sobre o serviço prestado, assim como o escritório de contador, de contadores, né? Então, só para vocês entenderem essa classificação, essa diferença, isso é importante na nossa vida, no nosso trabalho, né? Na nossa atividade profissional, né? Nós não podemos ser leigos,
né, no contexto desse aí. Porque a pessoa fala assim, a empresária é qualquer pessoa. Não, empresário é uma pessoa jurídica. Não, empresário é uma coisa, empresa é outra. Empresa é uma instituição, uma entidade, uma organização, é uma pessoa jurídica de direito privado, ou pode ser até de direito público, empresa pública, por exemplo, né? Agora, a atividade ela tem a classificação diferenciada. Eu tenho atividade econômica que é de natureza empresarial e tem atividade econômica que é de natureza não empresarial. Onde é que está isso, professor? Eu falei para vocês, ó, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, você vai lá no artigo 966, faz uma visitinha lá no 966, tá? E nos artigos seguintes. O primeiro artigo que trata do direito de empresa, tá, no Código Civil, é o 966. Então, o 966 diz o seguinte, vou ler rapidamente para vocês. Ó. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, tá vendo? Então, aqui já está dando o quê? Definição de empresário, tá? Então, empresário exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. O que quer dizer isso aqui? Professor, então, empresário tem que ser um profissional? Não, não precisa ser um contador, economista, administrador, qualquer pessoa leiga, se ela tiver interesse de construir uma pessoa jurídica, de construir uma empresa, ela pode, né? Ela pode sim, se ela for capaz, lembra? Se ela não for uma pessoa incapaz, ela pode exercer todos os atos na vida civil, como também constituir uma pessoa jurídica, né? Essa é a definição que o autor traz. Aí ele considera empresário, então, atividade econômica organizada, sim, e essa organização aqui significa dizer que articula os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Quem estiver atento aí, fica atento que vai cair na prova, posso cobrar. Os fatores de produção que envolvem atividade econômica empresarial, olha só, vou bem calmo, fator de produção é capital, mão de obra, tecnologia e insumo. Então, vou repetir, os fatores de produção que envolve, que é articulado, né, nessa atividade econômica empresarial. Vamos lá, capital, porque precisa ter capital sim, a mão de obra, né, a tecnologia, os insumos. O que é o insumo? A matéria-prima, né? A matéria-prima para trabalhar, para desenvolver essa atividade econômica. Tá? Então, por isso que essa atividade econômica empresarial é diferenciada. E o Código Civil, o direito empresarial, ele ampliou mais a atividade econômica empresarial, porque anterior ao Código Civil de 2002, nós tínhamos o Código Comercial de 1850. Esse Código de 1850, conhecidíssimo como Código Comercial, ele foi revogado, essa parte que tratava da atividade econômica, porque ele abordava especificamente atividade econômica ligada diretamente à atividade de comércio, de mercância, né? Não outras atividades econômicas também, que é considerada como atividade empresarial. Né? Por exemplo, a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, não é só comprar e vender mercadorias mais. Né? Alguns serviços também, serviço de comunicação, os serviços de transporte de mercadorias interestadual, entre estados e intermunicipal também ocorre, né? Então, alguns tipos de serviço, e outra prestação de serviço também, né? Então, ou seja, essa prestação de serviço que tem essa natureza de atividade econômica empresarial, ela diferencia de outra atividade econômica. Né? E aí vamos seguindo aqui só no parágrafo único para vocês entenderem. Eu quero só do direito empresarial que vocês entendam essa diferença da atividade econômica empresarial do não empresarial. Beleza? Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que o autor quer dizer isso aqui? Aliás, o legislador quer dizer que isso aqui, que aquela atividade de natureza intelectual, científica, né, de natureza científica, aliás, profissão intelectual, né, exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo que contrate colaborador, mesmo que tenha empregados, né, eles não serão considerados atividade econômica empresarial, salvo se existir elementos de empresa. Os elementos de empresa são aqueles 4 fatores de produção, né, que eu falei para vocês: capital, tecnologia, insumo, mão de obra. Tá? Basicamente é isso aí. Mas o que é, então? Qual é o exemplo, professor, de atividade econômica não empresarial? Você é administrador amanhã, você é contador amanhã, eu advogado hoje, né? Um médico que tem seu consultório ali para atender na clínica, o veterinário, né?
o arquiteto, o engenheiro que tem lá seu escritório para atender seus clientes. Então, esses são profissionais que estudaram, que têm um conhecimento técnico, né, intelectual, né? O compositor de música, por exemplo, né? Aqueles que obras literárias, que produzem obra literária, né? Aqueles artistas que produzem quadros, né? Quadros, artesanatos, né? Então, essa atividade é econômica que a pessoa executa, exerce, explora ela com o objetivo de obter algum lucro, mas a natureza jurídica dela difere da atividade econômica empresarial. Porque quando se fala em atividade econômica empresarial, ela abrange outras atividades, então, né? A circulação de comércio, a fabricação de produtos, né, para o comércio, né? A prestação de serviço, né, alguma prestação de serviço, né? Então, é uma atividade econômica empresarial, tá? Ou seja, para a corretora de seguros, outras atividades, né? Então, algumas profissionais liberais, a atividade é econômica, sim, mas não é empresarial. E aí o legislador se preocupou no final aqui, colocou salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês bem simples, por exemplo, veterinário. Veterinário, enquanto eu estiver atendendo lá os cachorrinhos lá, né, seu cachorrinho, os animais no geral, né, medicando, cuidando, ele é veterinário, ele é um profissional intelectual, liberal, a atividade dele é econômica, ele não precisa registrar o ato constitutivo dele na junta comercial, tá? Se eu tiver mais sócio, você contador, você administrador, vamos montar uma empresa de consultoria, como isso pode, tudo bem, você vai registrar na junta comercial? Não, você vai ter um contrato social, mas seu contrato social é registrado em cartório, né? Ou às vezes no conselho de contabilidade, no conselho no CRA de administração, não sei se exige, eu não conheço, né? Não tenho esse conhecimento do regulamento do conselho do CRA, mas alguns conselhos exigem que o contrato lá com o ato constitutivo de alguma sociedade seja registrado no conselho, tá? Mas também no cartório de pessoa jurídica para trazer segurança para o sócio. Então, pode formar uma sociedade, professor? Pode. É empresa? Gente, é empresa. É pessoa jurídica, professor? O que difere é o que é da empresa pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica é a empresa, tá? O que difere é a atividade econômica dela. Vocês estão entendendo? Então, você tem a atividade do Código Civil, ele classificou o 966, parágrafo único, para a gente entender e diferenciar a atividade econômica empresarial da atividade econômica não empresarial. Tá? Isso influencia na forma de registro, né? Nas obrigações contraídas pelas empresas, né? O tipo de tributação de tributos que tem que pagar, que recolher, a escrituração também é diferenciada, então envolve toda uma situação de natureza jurídica que diferencia uma atividade da outra, mas ambas são atividade econômica, ambas são pessoa jurídica, ambas atividades vai constituir empresa, tá? Mas o que difere, então, é só a atividade econômica. Beleza? Então, aquilo que eu estava falando, veterinário enquanto veterinário na clínica dele. Mas se começar, não, estou tendo muito cliente, vou começar a vender, sei lá, elementos aqui, né? Uma ração para animal, vou começar a vender aqui brinquedinho para cachorrinho, tá? Para gatinho, algo assim, algum utensílio, né? Algum material para alguns tipos de espécies de animais, né? Então, já tem ali, aí já mudou já a situação, a natureza jurídica dessa atividade econômica, observa? Né? Deixa de ser, então, somente atender e cuidar e medicar e passa a exercer outra atividade econômica agregada ali. Aí já passa a ter elementos de empresa. Aí deixa de ser uma atividade econômica não empresarial, né? Aí sim, aí ele tem que registrar na junta comercial. Tá? Aí ele vai ser o empresário individual, se for só ele, ou se tiver mais pessoas como sócio, aí será uma sociedade, pode ser uma sociedade limitada, aí nós temos vários tipos societários, né? Mas basicamente o mais comum hoje, a constituição da sociedade empresarial ou não empresarial, a sociedade limitada, tá? Então, só para vocês entenderem, então, dentro do direito empresarial, né, não vou aprofundar muito, é o 966 e o parágrafo único, ok? O 967 trata da obrigação do empresário. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. O que quer dizer o 967? Que o empresário, no caso aqui está falando de empresário, né? Então, não é o não empresário. O não empresário é aquele que explora uma atividade,
né, que exerce uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, que eu expliquei, tá? O médico, por exemplo, vai formar uma sociedade, vamos construir um laboratório, uma clínica, né, para ter vários atendimentos, exames, né, fisioterapia, sei lá, pilates, aí já muda a natureza, já deixa de ser uma atividade econômica não empresarial, aí já passa a ser uma atividade econômica empresarial, assim como o hospital. O hospital é uma atividade econômica empresarial, tá? Pois bem, aí é que fala no 67 que é obrigatório, então, a inscrição do empresário do registro público de empresa mercantil na respectiva sede, ou seja, então tem que, onde que você obtém o registro público mercantil da atividade econômica empresarial do empresário? Onde mesmo? Na junta comercial. Vai cair na prova, hein? Então, ó, o registro público de empresa mercantil, tá? Tem que obter antes de iniciar a atividade. E obtém onde? Na junta comercial. Claro, o início da atividade, eu não posso falar, vou abrir, vou fazer um contrato social aqui com o contador vai falar, você tem que me aguardar. Vai aguardar o quê? Vai ter que aguardar a liberação, né? Tem que aguardar a licença, a autorização da junta comercial, tem que aguardar a licença, a autorização de alguma licença da prefeitura municipal, ou às vezes da licença do corpo de bombeiro, né? Alvará do corpo de bombeiro para funcionamento, está tudo ok na empresa, né? Às vezes precisa de alguma licença ambiental, dependendo da atividade, precisa de uma licença ambiental também. Então, o contador vai falar, não abre, espera, porque se abrir, se o fiscal chegar, né, e identificar lá que está exercendo atividade econômica normalmente, como se estivesse toda regularizada, ele vai autuar, ele vai notificar e vai autuar. Então, o contador, não espera, não começa a vender mercadoria, não começa a tornar atividade econômica, não, tem que aguardar. Beleza? Por isso que é obrigatória a inscrição, então, do empresário desse registro público. Então, entenderam? A pessoa jurídica obtém, então, o registro público, o ato constitutivo dela. O ato constitutivo dela, então, o que é? Obter o registro público. O que é o registro público? É o reconhecimento do Estado que aquela pessoa jurídica, legalmente, ela existe. Quando você nasce, sua mãe e seu pai não foi lá no cartório e registrou você como pessoa, como cidadão, como indivíduo? Claro, registrou, né? Todo mundo tem um registro de certidão de nascimento. A empresa não é diferente, a pessoa jurídica não é diferente. Então, é o Estado reconhecendo, né, que aquela pessoa ela existe e ela é um sujeito de direitos e detentora de direitos, capaz de adquirir também deveres, obrigações, tá? No decorrer da atividade dela. Tá? Assim como nós, pessoa física, à medida que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai se relacionando, a gente vai obtendo direito e vai adquirindo obrigações também, né? Então, assemelha muito a pessoa jurídica e a pessoa física. Lógico que são naturezas distintas, características distintas, né? Aqui a gente está falando só para vocês terem uma ideia. Por isso que eu estou fazendo essa comparação aí. Ok, pessoal? Tudo bem, tá? Então? Ok? Pois bem, então, olha só. Continuando aí nós temos o direito do trabalho. O direito do trabalho, eu falei para vocês que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, sim, não é direito público. Por quê? O direito do trabalho envolve uma relação jurídica, pessoal, entre duas pessoas, né? Você pode ter pessoa física com pessoa jurídica com a pessoa física, tá? Se o nosso tempo acabar aqui, eu vou registrar uma senha para mais 20 minutos a gente concluir isso aqui, e aí depois eu mando o material no liceu para vocês estudarem para a prova, tá bom? Mas não é para voltar, eu estou olhando aqui, nós temos 11 participantes, espero vocês daqui a pouquinho se o tempo acabar, ainda tem mais 10 minutos, rapidamente eu vou postar para vocês lá no grupo, tá? Uma nova senha para vocês acessarem no Zoom aí, beleza? Então, olha só, o direito do trabalho, então, ele é um ramo do direito privado, né, que estuda a relação jurídica de trabalho, a relação jurídica de trabalho que envolve quem? Empregado e empregador, né? Então, quando você fala direito de trabalho, você vai pensar quem? Aqui tem um empregado numa ponta, aliás, tem um empregador numa ponta, e na outra você tem empregado ou empregados. Então, é a relação jurídica individual. Direito do trabalho estuda isso, né? Relação jurídica individual, ou seja, é a relação de emprego, que envolve quem? Aí você que é empregado, ou você que é empregador, com o empregado, individualmente ali, né? E a lei principal, que eu quero que vocês gravam isso, tá? Está no material de vocês lá. Nesse contrato de trabalho, tá? Que gera relação de emprego, ela é regulada principalmente por duas leis fundamentais. Tem mais leis, tá?
A gente viu agora mudança, né? Diante dessa pandemia aí, o governo, através da medida provisória, autorizou as empresas a reduzir a jornada de trabalho, a suspender contrato de trabalho, né? Diante dessa pandemia, dessa crise aí, que a gente espera que acabe logo. Pois bem, então, mas as duas leis principais, que as demais leis têm que ser embasadas, né, por elas, fundamentadas nelas, é a Constituição Federal de 88, o artigo 6º e o artigo 7º, trata lá de algumas normas, algumas regras de direito do trabalho, tá bom? E a CLT. A CLT é a lei 5.452 de 1943, né? Ela foi publicada no governo de Getúlio Vargas ainda, né, lá em 1943, no dia 1º de maio. Por isso que 1º de maio é o dia do trabalho, né, reconhecido como direito do trabalho. Né? Porque, na verdade, trabalho, na época da escravatura, trabalho na década de 80, anterior até essa lei de 1943, era tido como castigo. Né? Então, as pessoas tinham trabalho, a ideia de trabalho como castigo. Né? Tanto é que trabalho, a palavra de origem de trabalho surgiu do latim tripalho, né? Então, diante dos trabalhos do êxodo rural, as pessoas saem com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? Final do século XVIII, século XIX, as pessoas saindo do êxodo rural, vindo para a cidade para trabalhar nas indústrias, né? Então, gerou movimentos trabalhistas que buscavam em prol, né? A direitos trabalhistas, benefícios para o direito. Por isso nós temos os direitos que nos protegem, né? Mas isso é uma luta dos trabalhadores do passado, né? Tanto é que a lei de 1943, que é a CLT, que é a CLT? Consolidação das Leis do Trabalho, que regula, que trata de direitos e deveres, tanto do empregado como também do empregador. Mas é uma lei protetora, né? É uma lei que protege o trabalhador. Né? Tanto é que é uma lei trabalhista, então essa lei trabalhista, ela tem que proteger o mais vulnerável. O mais vulnerável quem que é? É o empregado, é o trabalhador. Né? O empregador, ele que assume o risco do negócio. Você é contratado para prestar o serviço. Né? Você tem a obrigação de prestar o serviço de acordo com como foi determinado, né? Como foi determinado para você executar aquela sua função proveniente de uma relação de contrato de trabalho. Tá? Então, no direito do trabalho é um ramo do direito privado, né, que estuda as normas, né, a legislação trabalhista, né, que envolve, então, essa relação de emprego entre quem? Entre empregado e empregador. Tá? Então, o direito do trabalho é isso. Tá? Então, você tem a pessoa física, pessoa jurídica. Né? Eu, pessoa física, eu posso contratar um empregado? Pode, né? Não tem problema não. Tudo vai depender dos critérios. Então, o que é o empregado e o empregador? O direito do trabalho, eu acho que no curso de administração vocês vai ter uma disciplina específica de direito do trabalho, vocês vão lembrar dessa aula aqui, tá? E o curso de contábeis também, no próximo período, não sei se vai ser comigo, tem uma disciplina também sobre direito do trabalho. Então, é um momento que vocês terão de aprofundar mais. Por isso que aqui não vou aprofundar, até pelo nosso tempo, pelo conteúdo, senão vai ficar extenso demais, né? E o programa não prevê isso. Então, vai estar só na parte introdutória do direito do trabalho, até porque vocês vão aprofundar mais no próximo período de vocês, né? No curso de administração, não sei se é no segundo período, mas eu sei que lá é a professora Débora, que acho que é a professora de vocês, lá vai ministrar essa disciplina com vocês, tá bom? Minha colega. Então, olha só, então, direito individual do trabalho, eu coloquei a legislação para vocês, estuda a relação individual e coletiva do trabalho, legislação trabalhista, como eu falei, a principal CLT e a Constituição Federal de 88, tá? O artigo 2º e 3º da CLT está no material lá no slide para vocês, tá bom? O que diz o artigo 2º da CLT? Considere-se empregador a empresa individual ou coletiva que assuma os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço pessoal de serviço. Olha só, o que eu quero que vocês entendam, então, que no direito do trabalho é uma relação jurídica que envolve quem? Envolve o empregador e o empregado, né? E essa relação jurídica ela é constituída por um contrato. Você assina um contrato, é o contrato de trabalho, tá certo? Essa relação jurídica é denominada de relação de emprego, tá? Porque nós temos várias relações de trabalho, mas nem toda relação de trabalho, pessoal, é uma relação de emprego. Como assim, professor? Claro, porque às vezes você contrata uma pessoa para prestar um serviço para você, mas não vai ser seu empregado,
né? Há um jardineiro, um eletricista, uma pessoa que vai fazer um determinado trabalho para você ali, temporário, né? Eventual, né? Um esporádico, né? Não é contínuo, não é habitual, então não vai ser empregado. Ele não pode entrar na justiça de trabalho e querer salário, de férias, STC, não pode, FGTS, não é empregado. Então, veja bem, nem toda relação de trabalho gera uma relação de emprego. Tá? Por isso que eu falo, nem todo trabalhador não é empregado, mas todo empregado é trabalhador. Vou repetir, nem todo trabalhador é empregado, mas todo empregado é trabalhador. Por isso que é uma relação de emprego. Tá beleza? Ótimo. Então, ok, bem tranquilo, né? Então, vamos entender aqui, ó. O que o legislador quis dizer no artigo 2º? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Lembra? Empresário individual ou empresa coletiva. O que é empresa coletiva? Uma sociedade. Se você amanhã vai ter seu escritório de contabilidade, se você amanhã vai ter seu escritório de consultoria, de administração, você vai ter empregados, né? Você vai ter um que vai prestar serviço para você, vai ter uma secretária, um recepcionista, alguém que vai te auxiliar, né? Um auxiliar administrativo, sei lá, né? Então será seu empregado, né? Então você vai uma sociedade coletiva ou empresário individual. Aí, ó, assumindo o risco da atividade econômica. Então você está falando um empregador assume o risco do negócio. O empregado não tem que assumir risco do negócio, não. Tá certo? Então, ele que assume qualquer prejuízo que der lá, o empregado não tem que participar, tá? Ele está ali para prestar o serviço, tá? E ele tem todo o direito de receber os direitos trabalhistas dele. A empresa fechou porque não tem condição, ou má gestão, ou deu um problema na empresa lá, encerrou as atividades dela. O empregado tem que receber os direitos dele, tá? A lei garante o direito do trabalhador empregado, né? Porque quem assume o risco da atividade econômica é o empregador, o patrão, né? E aí o artigo 3º, olha só, está quase terminando o tempo, eu vou mandar daqui a pouquinho uma senha para vocês, para a gente continuar, tá bom? Mais 20 minutos a gente termina. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência desse mediante salário. Então, veja bem, o artigo 2º dá uma definição de quem é empregador. E o artigo 3º que é empregado. Então, empregado é toda pessoa física, gente. Pessoa jurídica pode ser empregado? Claro que não, né? Pessoa jurídica é empregador. Pessoa física pode ser empregador? Pode também. Tá? Mas todo empregado é uma pessoa física. Eu, você, nós, que somos empregados, que prestamos serviço, né? Presta serviço de natureza não eventual a empregador. O que é não eventual, pessoal? Eventual é aquilo que eu falei logo há pouco, né? Uma coisa esporádica, né? Eu vou lá prestar serviço um dia na semana, 2 dias na semana, depois um mês me chama de novo, né? Isso é esporádico, é eventual, né? Então tem que ser, não eventualidade, é que esse trabalho, essa prestação de serviço tem que ser contínuo, tá? Sob a dependência desse, dependência de, é porque recebe, é subordinado a alguém, e esse subordinado a alguém é subordinado ao empregador e mediante salário. Não pode ser um trabalho voluntário. Se for trabalho voluntário, não é empregado. Aí tem um contrato de voluntário, né? A gente sabe que tem um trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário nem sempre ele não é empregado, tá? Mas tem que ter um contrato tudo formalizado para evitar um problema depois para o contratante, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui. Vou dar um tempinho, 2 minutinhos, só para me mandar outra senha para vocês. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho juntos, então? Pode ser?